Você com certeza conhece esse prédio aqui. Agora, você sabe como ele passou disso aqui para isso aqui? Vou te contar hoje a história do Coliseu, il Colosseo em italiano, the Colosseum in English. Como que começou tudo isso e como que o prédio ficou tão decadente com o passar dos séculos. Vou começar então com um pouquinho da história de como foi a construção do Coliseu. Tudo começou no ano de 72 d.C., no período Flaviano, que era a dinastia Flaviana, né? Em 80 d.C. a construção acabou e aí ele foi inaugurado. E o que acontecia lá, você sabe muito bem, você já deve ter visto até em filmes de Hollywood, né? As lutas dos gladiadores, caçadas de animais, até jogos aquáticos aconteceram lá. Eles vedavam tudo, enchiam aquilo de água para deixar a coisa ainda mais interessante, se é que eu posso dizer isso. E aí, como é que aconteceu então desse prédio ficar tão decadente? Vamos falar um pouquinho sobre essa história. Acompanhe aqui comigo. Muito bem, uma das coisas que acontece até hoje em dia é que o abandono de prédios importantes vai levar com certeza à decadência desses prédios. Isso não foi diferente lá com o nosso querido Coliseu. Então, o abandono por parte das pessoas e dos órgãos públicos com certeza colaborou para que ele estivesse no estado que está hoje. Além disso, aconteceram outros eventos que eu vou compartilhar um a um com vocês. Vamos falar do primeiro, que foi uma guerra. A Guerra Greco-Gótica, que aconteceu entre 535 e 553. Nesse período, foi uma devastação em toda a Roma Antiga e a cidade, enfim, foi devastada. Inclusive, parte do material das pedras do Coliseu passou a ser usado depois daquilo para a reconstrução da cidade. Então, você vê que eles já pegavam partes ali do Coliseu que já não importava mais, aquilo não seria mais usado, né? Estava abandonado mesmo, tudo destruído, a cidade destruída, eles tinham que pensar em reconstruir a cidade. Então, ele acabou pagando o preço por isso. Além disso, o sistema de construção naquela época não levava em consideração a qualidade do terreno, eles não tinham essa preocupação até então. Tanto que o Coliseu, principalmente a parte sul, a fachada sul dele, foi construído em cima de um terreno onde ficava um lago semi-artificial que pertencia à casa do Nero, a Domus Aurea. Então, assim, os sedimentos que tinham ali, sedimentos fluviais, né, aquilo não era muito estável. Já a fachada norte dele pertencia a um outro terreno meridional, no terreno norte, ele pertencia a um terreno de rochas vulcânicas que eram muito mais estáveis. Bom, depois que tudo isso aconteceu, e por que eu estou contando essa história? Porque no ano de 847 aconteceu um abalo sísmico entre as cidades de Campânia e Molise, que afetou principalmente essa fachada sul do Coliseu, que não estava sobre um terreno que era frágil. Então, ele não aguentou e uma parte do Coliseu cedeu ali naquele abalo sísmico, aquele terremoto. Então, o que não estava bom acabou ficando pior. Além disso, o golpe final aconteceu em 1347, quando um outro abalo sísmico, esse ainda mais forte, pegou todo o resto, né? O epicentro desse abalo sísmico foi entre Lácio e Abruzzo, e sobrou o que sobrou, né? Então, esse aí foi o golpe final no Coliseu, e hoje ele está assim como está, apesar de terem acontecido algumas reformas lá. Vocês veem que hoje tem um tablado onde as pessoas podem pisar, que fica sobre a parte das celas onde ficavam os presos lá que iam lutar, os animais também. Então hoje é possível você visitar, você consegue subir nesse tablado, você consegue visitar a parte de baixo também, onde tem as celas, onde ficavam ali os gladiadores e os animais, e eles não estão mexendo mais nessa parte, eles deixaram ali para visitação e milhões de pessoas vão visitar o Coliseu todos os anos. Agora uma informação curiosa, quando ele foi criado, o nome dele era o Anfiteatro Flaviano, por causa da dinastia Flaviana, que é quando ele foi construído, né? E quando que o nome dele passou a ser Coliseu, né? O que deu esse nome a ele? Quando o imperador Nero chegou na brincadeira, chegou na história,
ele mandou construir uma estátua dele mesmo de 35 metros ao lado do Coliseu, era muito próximo ao Coliseu. Para você ter uma ideia, o Coliseu ele tem cerca de 45 metros de altura. E a estátua, pensa só, uma estátua de 35 metros. Então essa estátua, comparada ao Coliseu, ela era um colosso. Porque se você pensa num estádio, como hoje, um estádio de futebol, por exemplo, que é o formato do Coliseu, ele lembra isso, né? Um estádio de futebol, um anfiteatro. 45 metros, tá ok. Agora, uma estátua de 35 metros era considerada um colosso. Era o Colosso de Nero. E é por isso que o Colosseu, ganhou esse nome ao passar do tempo por causa dessa estátua. Bom, se você ainda não teve a oportunidade e se tiver, faça uma visita, vale muito a pena. É muito legal você sentir ali um pouquinho da história viva que ainda está de pé. Bom, ficamos por aqui e até o próximo vídeo com o Teacher Roger na Roger That. Um abraço. Roger that.